Bom dia a todos. Eu estou aqui pela primeira vez para fazer um vídeo. Eu nunca fiz nenhum tipo de vídeo aqui no Instagram. Somente faço postagens. Mas hoje eu senti a necessidade de vir aqui para conversar com vocês um pouco sobre a situação da captura dos gatos aqui no condomínio onde eu moro. Eu acho que vocês já viram bastantes vídeos, bastante acontecimentos. Não sei se vocês pararam para pensar no que está acontecendo com os gatos comunitários aqui no condomínio onde eu moro. A gatinha Lucy, ela pertencia à minha nora e ao meu filho. Ela já tinha 7 anos e ela foi capturada. E em menos de 24 horas, Lucy estava em óbito. Eu pergunto, o que isso nos revela sobre o manejo da empresa que está capturando esses gatos? Além de Lucy, outros gatinhos também já foram encontrados em condições precárias. Antes de ontem, de 4 horas da manhã, eu fui ver e tinha um gatinho dentro da gatoeira e no local, lá onde ele estava, os aspersores que aguam a grama estavam ligados e molhando o gatinho. Então, eu fui procurar saber que horário esse local eles ligavam os aspersores, de 2 horas da manhã. E eu cheguei lá de 4 horas, e quando foi, eu liguei para a portaria, e 4h37 foram, os porteiros vieram e levaram essa gatoeira para dentro da associação. Eles disseram para mim que ligaram para a empresa, mas a empresa não veio, e eles vieram, no caso, pegar o gatinho e retirar, que ele estava muito molhado, e também ele tinha se debatido muito, e o rostinho dele estava ferido, e devido à comida que eles colocaram lá, para poder a isca, ele estava cheio de formiga, a gatoeira. E eu fiz o vídeo, estou com o vídeo de tudo isso que eu estou falando para vocês. Nesse caso, eu pergunto, o que isso diz sobre a responsabilidade e o cuidado dessas capturas? Quando pedimos as imagens de um gatinho que ele foi maltratado, inclusive atiraram nele com aquelas armas de chumbinho, a associação ela negou essas imagens para a gente. Pedimos as imagens para entender melhor o que aconteceu com esse gatinho. Ele estava morto debaixo de um carro e evitamos fazer decisões, conclusões precipitadas. Então encaminhamos esse gatinho para um patologista e o exame necroscópio está lá todo discriminado que foram maus tratos. Ele sofreu pancadas, sofreu tiro de chumbinhos, mas infelizmente a associação negou essas imagens para a gente sobre uma justificativa que não é plausível. A empresa que está fazendo a captura desses gatinhos, ela foi criada no dia 2 de outubro de 2025. E quando foi dia 10, 8 dias depois, ela firmou o contrato com o condomínio. Sugere sobre a intenção dessa empresa o quê? O que é que sugere a intenção que está por trás dessa empresa? Essas perguntas que eu estou fazendo, elas nos convidam a refletir sobre o que realmente está acontecendo e o que podemos garantir um manejo mais humano e transparente. Por falar em transparente, desde o início da captura desses gatinhos, nós não temos acesso em saber onde esses gatinhos estão, o que está acontecendo com eles e o local que eles se encontram, que inclusive nós temos até a intenção de adotar alguns gatinhos que estão sendo capturados, mas nós não recebemos nenhuma resposta. Se a gente mandar mensagem, eles não respondem, e nós estamos com um procedimento junto ao Ministério Público, e através do Ministério Público nós temos uma esperança que a gente possa descobrir onde estão sendo levados esses gatinhos. A vida dos gatinhos comunitários, eles importam muito pra gente. Nós vamos buscar respostas de todas as formas. Lucy foi capturada na madrugada de sexta-feira. Em menos de 24 horas, Lucy, ela já estava sem vida. Aí vai outra pergunta. A captura desses gatinhos está sendo feita de forma ecologicamente correta? Buscamos de todas as formas encontrar Lucy. Buscamos em todos os pet shops, saímos porque eles não nos davam informações. Só diziam que estamos resolvendo, dizia para meu filho. Só que nós, de tanta busca, nós encontramos Lucy em um hospital. Mas eles não fornecem informação. Não há transparência, então não tem como nós, a sociedade, confiar no que está sendo realizado, esse procedimento que está sendo realizado aqui no condomínio. O meu filho falou com o pessoal da empresa desde o momento que Lucy foi capturada. E até às 17 horas de ontem, o sábado, eles estavam dizendo que iam entregar a Lucy. Eles omitiram a informação que a gatinha já estava sem vida. Só diziam que iam encontrar ou que iam devolver. Realmente, eles queriam devolver, mas a gatinha morta. Porque a gatinha já estava sem vida desde a manhã do sábado. Mas a verdade, ela sempre encontra um caminho. Deus, ele é muito bom. E diante de todo esse silêncio que o condomínio e essa empresa mantém para não ser transparente, graças a Deus nós descobrimos onde estão sendo levados esses gatos. Nós vamos tomar todas as medidas necessárias. Nós contamos muito com a participação, com a grandeza e com o trabalho, que é um trabalho assim espetacular do Ministério Público. Ele tem dado todo o suporte para que a gente saia encontrando, saia buscando informações. Mas, infelizmente, o desfecho dessa captura foi a morte dessa gatinha, que ela era a filha da minha nora e do meu filho. O meu filho e a minha nora optaram por não ter filhos, mas eles tinham 2 gatinhas que eles consideravam elas como filha. Inclusive, a minha nora tinha a tatuagem no braço dessas 2 gatinhas. E essas perguntas que eu fiz agora, elas não são ataques, elas são pedidos de explicações, de responsabilidade, de humanidade.
Nós queremos justiça por Lucy, queremos justiça por todos os gatinhos que foram retirados aqui do seu habitat natural. E nós não vamos sossegar enquanto não nós estivermos com todas as respostas. Nós somos 3 pessoas, 3 mulheres aqui dentro do Quintas, que nós nunca paramos de lutar em favor desses gatinhos. Nós castramos muitos gatinhos. Eu fui obrigada a adotar vários gatinhos porque eu não suportei a ideia deles serem tirados daqui e não saber para onde esses gatinhos seriam levados. As minhas 2 outras amigas também. E o que nós queremos é justiça. Queremos muito o apoio da sociedade para também nos apoiar nessa luta que não é fácil. Ela é uma desconstrução das pessoas, das ideias, para que não maltratem os animais. Não é fácil, porque aqui nós somos 3 pessoas em mais de 300 famílias que votaram a favor de capturar esses gatinhos e retirar esses gatinhos para onde não sabemos. Existe uma medida judicial da Vara Civil a favor de retirar esses gatinhos, mas que não diz na medida judicial para onde esses gatinhos seriam levados. Então, eles se respaldaram nessa liminar, que o processo apenas começou, é uma liminar, e eles se respaldaram nessa liminar que eles têm favorável para poder contratar uma empresa por R$98 mil. Na assinatura do contrato foi antecipado 49.200 e retirar esses gatinhos e não dar nenhuma prestação de contas para os condôminos, porque esses 98 mil, eles se transformaram em taxa extras para os condôminos. Então, eu peço a vocês que nos ajudem a fazer justiça por Lucy e por todos os outros gatinhos que foram retirados do seu habitat natural. Muito obrigada. Eu não posso deixar de não ficar emocionada. Eu fazia muitos anos que eu não via o meu filho chorando. Meu filho chorou quando a minha mãe faleceu. E depois daí, eu vi o meu filho chorando ontem. E eu fiquei simplesmente de coração partido. E a minha nora, ela não chorava. Ela gritava desesperadamente. E até hoje, ela ainda se encontra muito abalada. E eu peço a vocês, todos, que nos ajudem. A que eles parem de fazer isso. Que vocês arranjem também alguns outros meios que possam cessar essa maldade que está havendo aqui dentro do condomínio. Muito obrigada. Desculpe a emoção, mas que realmente não tem como não ficar emocionada diante de um fato desse tão trágico.